Olá, pessoas lindas do nono ano, tudo bem com vocês? Espero sim que esteja tudo bem. Se não tiver, coloca um sorriso nessa cara aí. Isso, nem que seja forçado, para dar uma animada aí e vamos aprender um pouquinho mais de matemática. Sim, matemática e sorriso, tudo a ver. Tem que combinar essas duas coisas. Combina aí, dê o seu jeito, tá bom? Porque hoje nós vamos trabalhar um pouquinho de Teorema de Pitágoras, aplicação nas relações métricas. Você já vai entender um pouquinho mais, tá bom? Vamos lá? Os nossos objetivos. Retomar o conceito de polígono regular, muito importante, sabemos o que significa isso. Conceituar o polígono regular inscrito, já lembrou alguma coisa? Aplicar o Teorema de Pitágoras nas resoluções de problemas envolvendo esses polígonos inscritos, ok? Respirou fundo? Eu acho bom, respira fundo aí, mas é tranquilo. Nos polígonos regulares inscritos, podemos encontrar alguma relação entre as medidas de seus ângulos internos e os 360 graus da circunferência na qual ele está inscrito. O que você me diz? Os ângulos internos desse polígono têm alguma coisa a ver com o 360 graus da circunferência que ele está dentro? Será que tem alguma coisa a ver ou não? Será que tem? Parece ter, né? Porque se o polígono está lá dentro da circunferência, ele está inserido dentro daquele contexto, dentro de um ângulo de 360. E daí? Vamos ver como é que se relacionam essas duas informações? Olha lá. O ângulo que tem vértice no centro da circunferência, centro do polígono, e cujos lados contêm os raios, dois raios consecutivos, denomina-se ângulo central. Então, o que é o ângulo central do polígono? Ele está aqui no centro, tá bom? Então, é o centro da circunferência unindo dois vértices consecutivos, um depois do outro. Então, esse ângulo aqui, ó, que no caso é 45, ele é chamado de ângulo central. Ele está no centro, tá bom? Fácil de associar. Então, a medida desse ângulo central é muito fácil de determinar, porque é 360 graus a volta inteira, dividido pelo quê? Pelo N. O que é esse N? N é o número de lados do polígono. Ó, um ângulo central vai ter vista para cada lado do polígono, ó. E ele vai ser igual, porque é um polígono regular, né? Então, todos os ladinhos iguais. Então, para você saber a medida do ângulo central, não é esse aqui, tá? É o central, basta pegar o 360 graus, que é a volta inteira, e dividir pelo número de lados do polígono, ok? Então, N é o número de lados do polígono inscrito. Ficou tranquilo, não ficou? Ficou bem fácil essa relação aí, não precisa nem decorar nada, né? É só olhar para o desenho e entender um pouquinho. Então, vamos lá para o triângulo equilátero inscrito. Vamos respirar um polígono de cada vez, né? Então, o triângulo equilátero inscrito, nós temos o quê? Nós temos L, que é a medida do triângulo, do lado, né? Ó, L, L, L. Lembrando que um triângulo equilátero, né? Todos os lados são iguais, têm a mesma medida. A, que é a medida do apótema do triângulo. Então, é a medida do centro até o ladinho aqui, ó. Tá vendo? Essa é a medida do apótema. E eu tenho o R, que é o comprimento do raio. O raio é da circunferência, ó, gente, tá vendo? Do centro até a beiradinha da circunferência. Então, é o raio. Então, nós temos alguns elementos ali. Com a aplicação do Teorema de Pitágoras, porque aqui nós temos 90 graus, ó. O apótema com o lado forma 90 graus. Então, nós temos um triângulo retângulo. Logo, podemos usar o Teorema de Pitágoras, tá? Nós podemos encontrar algumas relações métricas. O que é isso? Umas relações de medidas. Métrica vem de metro, de medida, unidades de comprimento. Ou seja, uma relação entre o raio, apótema, lado, todas são unidades de comprimento. Então, essas relações importantes entre o lado e o apótema do triângulo inscrito e o raio da circunferência. Essas três coisinhas aqui, ó. Lembrando que no nosso desenho dá para ver isso, né? O apótema divide aqui embaixo a base do triângulo exatamente na metade. Então, por isso que aqui está escrito L sobre 2. Quando eu pego metade de alguma coisa, eu divido essa alguma coisa por 2. Então, por isso que essa medidinha aqui é L sobre 2. E é nele que nós vamos aplicar o Teorema de Pitágoras. Olha lá, ó, aplicando o Teorema de Pitágoras aqui, eu tenho R ao quadrado igual um cateto ao quadrado, que no caso é o A, mais o outro cateto, que é L sobre 2.
ambos ao quadrado. E agora aqui nós temos manipulações algébricas que vamos fazer, né? Então, ó, elevando ao quadrado ambos, nós temos isso, e trocando o A para o outro lado lá, ó. Eu substituí, na verdade, o apótema pelo R sobre 2, porque o apótema é exatamente metade do raio no triângulo inscrito. Então, eu troquei o apótema por R sobre 2. Aí eleva ao quadrado, dá para juntar aqui, ok? Daí a gente vai juntar R ao quadrado com R ao quadrado. Então, passa para o outro lado, tira o mínimo aqui, ó, e nós chegamos nessa relação. O lado do quadrado, lado do triângulo equilátero inscrito, é igual ao raio da circunferência na qual ele está inscrito, raiz de 3. Esse raiz de 3 sempre vai ter? Sempre. Vai ser um número irracional, né? Então, a relação é essa. O lado do triângulo é igual ao raio, raiz de 3. E essa formulinha aqui, ó, relaciona a medida do lado com a medida do raio, sem que você tenha que fazer tudo isso cada vez. Se você já decorar a fórmula, você já pode usar ela diretaço, assim, sem precisar fazer muita conta, ok? Falando nisso, vamos lá. Em um triângulo retângulo, as medidas dos catetos correspondentes às medidas do lado e do apótema de um triângulo equilátero. Então tá aqui, ó. Tá bom? As medidas dos catetos correspondem, né? Vamos ler direito esse negócio. As medidas dos catetos correspondem às medidas do lado e do apótema de um triângulo equilátero, inscrito nessa circunferência aqui, ó, de raio 10 centímetros. Então, ele me deu o raio. Ele quer o seguinte: determine a medida da hipotenusa desse triângulo retângulo. Desse triângulo retângulo aqui, ó. Então, aqui tá para lembrar. Num triângulo retângulo, o maior lado se chama hipotenusa e os outros dois lados catetos. Então, eu tenho aqui a hipotenusa, que é essa informaçãozinha aqui, um cateto e outro cateto. E agora, você vai pensar um pouquinho e vai registrar. E vai procurar calcular para mim a medida da hipotenusa desse triângulo. Olha quem é a hipotenusa ali, hein? Calcula aí, eu já volto.
Daí, conseguiu pensar um pouquinho aqui na relação? Tem que lembrar as relações ali, né? Então, vamos lá. Ele me deu o quê? Ele me deu o raio dessa circunferência inscrita, ok? Me deu o raio. E determina a medida da hipotenusa desse triângulo retângulo. Vamos pensar então, ó. O que nós temos aqui? Nós temos o apótema lá, ó. Quer ver? O apótema vai ser o 10 dele, porque ele é um dos catetos ali, ó, tá? Então, relacionando, o apótema sempre vai ser o raio sobre 2. Se eu tenho que o raio é 10, 10 sobre 2, o apótema vai dar 5 centímetros, ok? Então, ele me deu o raio, eu substituo o raio aqui, porque, na verdade, você não precisa nem montar essa conta, é só lembrar, né? Se ele te deu o raio, o apótema é metade dele. Então, metade, 5. Tá, mas por que eu preciso do apótema? Vamos lá para determinar tudo que a gente precisa. Olha lá. Eu sei que o lado é r raiz de 3, ok? Eu acabei de descobrir que o raio é 5. O raio não, o apótema é 5. O raio é 10. Então, vou substituir aqui também, ó. O lado vai ficar igual a 10 raiz de 3, ok? Aí, ele quer a medida da hipotenusa, cujos catetos são... Quem são os catetos? Os catetos são o apótema desse triângulo inscrito e o lado, ok? Então, o apótema é 5, é um dos catetos desse triângulo que ele quer, e o lado é o outro cateto. Então, eu aplico o teorema de Pitágoras, ó. A medida que eu quero, que é a hipotenusa desse triângulo aqui, ó. Quer ver, ó? Desse triângulo aqui, tá? A hipotenusa. Ele falou, só para você ficar bem claro aqui, ó. Ele falou que os catetos correspondem às medidas do lado e do apótema desse carinha. Então, por isso que eu precisei buscar a medida do lado e do apótema desse triângulo, tá bom? Então, aqui, ó, o apótema é 5 e o lado 10 raiz de 3. Eleva cada um ao quadrado, né? 5 ao quadrado, 25. Como é que eu faço isso aqui ao quadrado? Você eleva o número e a raiz. Então, 10 ao quadrado, 10 vezes 10, ele vezes ele mesmo, 100. Raiz de 3 ao quadrado é uma operação inversa da outra. Então, o que uma faz, a outra vem e desfaz. Sobra o número que está lá dentro. Fácil, né? Parece difícil, mas é bem tranquilo. 100 vezes 3, 300. 300 mais 25, 325. E daí, para eu me livrar desse quadrado, eu passo para o outro lado raiz. Passo, né? É como se a gente elevasse a meio em ambos os membros. Na prática, passa a raiz quadrada para o outro lado. E para calcular a raiz quadrada de 325, você pode fatorar, ó. Porque às vezes é um quadrado perfeito, mas às vezes não é. Mas mesmo que não seja, é possível simplificar o número que está dentro da raiz. E é o que a gente vai fazer. Olha lá, ó. 325 dividido por 5... 65. 65 dividido por 5, 13. 13 é um número primo, então só dá para dividir por ele mesmo, por 13. Então aqui vai ficar 5 ao quadrado vezes 13. O número que está ao quadrado sai para fora da raiz, né? Porque uma é o inverso da outra. Então vai ficar 5 raiz de 13, o nosso x, que é a nossa hipotenusa desse triângulo. Ok? Deu para entender? O apótema, então, lembrando, é sempre metade do raio. E o lado é sempre raio vezes raiz de 3. Tendo as duas informações, eu consigo ir buscar aquela que realmente ele está pedindo. Então, vai dar 5 raiz de 3, a hipotenusa desse triângulo que eu quero, ó. Tá bom? Se você quiser saber aproximadamente quanto mede, coloca lá na calculadora a raiz de 3 e multiplica por 5. Vai dar um valor irracional, mas você vai ter noção de quantos centímetros corresponde a essa medida. Ok? Deu para entender? É um pouco confuso? É nada, porque a gente usa bastante informação, né? A informação do apótema, do raio e teorema de Pitágoras, mas todas essas informações estão conectadas. É isso que a gente precisa lembrar, tá bom? Bora lá então? Construção geométrica desse triângulo inscrito. Como que eu faço para desenhar esse triângulo? Pega uma régua e faz de qualquer jeito, a mão livre, assim, sem régua, sem nada? Não, né? A gente pode construir bem certinho esse triângulo dentro dessa circunferência. Olha lá. Existem vários processos para a construção geométrica desses polígonos. Não estou falando pegar o lápis e desenhar de qualquer jeito.
Uma construção geométrica bonita, decente, tá bom? E agora nós vamos nessa atividade construir um triângulo, utilizando um processo no qual determinamos a medida do lado do polígono e na sequência dividimos a circunferência. Então, respira fundo que nós vamos fazer bem passo a passo agora para você aprender, tá bom? Então, olha lá. Primeira coisa, desenhe uma circunferência de raio 2,5 centímetros de centro O e marque um ponto A sobre a circunferência. Como é que você faz isso? Gente, você usa o compasso, ponta seca aqui, abertura 2,5 e gira. E você tem a tua circunferência bem certinho. Aí você vai marcar onde está o furinho da ponta seca, você marca o ponto O e marca num local qualquer da circunferência um ponto A. Qualquer lugar, tá bom? Então esse é o primeiro passo. Fácil, né? Então vamos para o segundo. Com a ponta seca do compasso em A, certo? Agora aquela agulhinha, aquela ponta seca vai aqui e com a abertura até O, ou seja, com a abertura do raio, né? Então você vai traçar um arco que intercepta a circunferência nos pontos B e C. Então aqui tá faltando o C, né? B e C. Então ponta seca aqui, 2,5, girou. Ela cortou a nossa circunferência em dois pontos, B e C, ok? Difícil? Tem que ir fazendo passo a passo, aí dá certo, tá bom? Então, feito isso, qual é o nosso próximo passo? Com a ponta seca do compasso em B ou em C, ok? Você vai escolher, coloca a ponta seca aqui ou aqui e a abertura igual à medida BC. Então, se você colocar a ponta seca aqui, a abertura tem que ser em C. Se você colocar a ponta seca aqui, a abertura tem que ser em B. É desse tamanho que a gente precisa aqui, ó. Marque um ponto D na circunferência. Então, se você colocar a ponta seca aqui no C, a abertura até o B, você puxa aqui e faz um traço aqui, ó. Você interceptou a circunferência no ponto D. A mesma coisa aconteceria se você colocasse a ponta seca em B, abertura em C e marcasse aqui, ó, daria no mesmo ponto. Só ficaria essa curvinha virada para cima, né? Então aqui eu tenho o ponto D. Tranquilo? Já está enxergando o que vai acontecer? Nosso objetivo era desenhar um triângulo equilátero inscrito na circunferência, não era? Tá quase pronto, hein? E agora? Com a régua você traça os segmentos BC, CD e DB. O nosso ponto A foi só um ponto de apoio, certo? A gente não vai usar ele para traçar o triângulo equilátero. A gente usou ele para a construção. Então aqui se você medir, você tem as mesmas medidas, BC, CB e CD. Todas são congruentes, a mesma medida, e estão sob a circunferência. Então eu consegui desenhar um triângulo equilátero inscrito, ó, dentro da minha circunferência, bem certinho, não de qualquer jeito. Viu como é tranquilo? Não é tão difícil, é só seguir o passo a passo dessa construção. Você faz uma, duas vezes, pronto. Terceira você já não precisa olhar mais nada. Você já faz todos os passos na sequência bem facinho. Já mexeu com o compasso? Olha aí, ó, uma boa chance de você mexer, hein? Então, qual será a medida do lado do triângulo desenhado? Qual será? Porque a gente sabe o raio, né? A gente começou pelo raio da circunferência. Nós desenhamos uma circunferência com raio 2,5 centímetros. Tá, mas e o lado desse triângulo que a gente desenhou? Qual será essa medida? Como esse triângulo pode ser classificado quanto à medida dos lados e dos ângulos? O polígono desenhado é regular? Né? Será que é um triângulo equilátero? Né? Eu saí com a minha língua falando aqui, mas será que é? Eu fui lá e medi. Será que todos os três lados são congruentes? Vamos ver? Tenho dois aqui para você. Olha lá. Considerando que a figura a seguir representa um triângulo equilátero, então essa aqui é um triângulo equilátero, inscrita em uma circunferência. Então aqui ele está dizendo que o triângulo é equilátero, tá bom? Calcule, letra A, a medida do ângulo BOC, então ó, tá no centro O. Onde é que está o BOC? BOC, esse verdinho ali, ó, tá bom? A medida do segmento BC, BC é o lado do triângulo. A medida do segmento OM, OM, o que é essa medidinha mesmo, a OM? 3 segundos.
Se você lembrou, muito bem. Se você não lembrou, fixa a ideia aí, ó. Essa medidinha OM é o apótema. E a medida do segmento SM? Onde é que está o SM? Vamos verificar. Eu quero que você calcule cada um desses. Consegue pensar um pouquinho e verificar essas medidas? Faz aí, registra e eu já volto. E daí, conseguiu? Bem tranquilo, né, gente? Olha lá. Vamos ver o primeiro. A medida do ângulo BOC. Então, BOC é o ângulo central. É o ângulo central. E como é que eu determino? 360 sobre N. N é o número de lados do polígono, 3. Então, 120 graus. Bem fácil, né? Medida do segmento BC. BC é o lado do triângulo. Então, o lado é R raiz de 3. Se ele me deu aqui o raio é 9, então 9 raiz de 3, acabou, fechou. Certo? Não tem mistério. Segmento OM. OM é o apótema, gente. O apótema é sempre metade do raio. Então, metade de 9, 4,5. E o nosso S misterioso, SM, essa medida toda aqui inteira, né? Que é o BO, olha aqui, ó, BO
mais OM. Então, na verdade, é BM que ele quer ali. Muito tranquilo, né? Basta você somar o raio com a apótema. Um raio com a apótema, 13,5. Fechou e acabou o problema. Mais simples do que você imaginava, né? Pois é sempre assim. O que vimos? Conceito de polígonos regulares inscritos, aplicação do Teorema de Pitágoras e construção geométrica do triângulo equilátero inscrito. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Espero vocês na próxima aula. Até mais!